Então, são pontos da senescência de mimetização de zonas azuis. Então, para quem quer trabalhar longevidade, a gente tem que entender esse modo de operação. E o modo de operação já acontece faz tempo. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast O Laudo Bom da Vida, nessa sessão Talks, onde hoje nós recebemos aqui o Dr. Carlos Basualdo, que é nutricionista, um dos maiores especialistas em modulação intestinal e com muita satisfação também, né? A gente havia perdido o contato aí há uns 2 anos mais ou menos, então muito feliz em recebê-lo aqui e retomar essa nossa parceria, revisitar essa nossa amizade e caminhar para discussões aí em saúde. O nosso podcast, o nosso Talks, ele é voltado principalmente para a discussão de medicina de precisão, discussão de novos conhecimentos em saúde, tudo aquilo que a gente tem de mais inovador em medicina laboratorial, em prática clínica. E para a prática clínica nós sempre trazemos profissionais que atuam na prática clínica e conseguem dar esses insights para que a gente consiga tanto para o público profissional em saúde, quanto para o público leigo, público paciente interessado, a base de conhecimento para cuidar, para o melhor cuidado de saúde e principalmente olhando no quesito de longevidade. Carlos, obrigado. Eu que agradeço. Pela presença. E assim, acho que primeiro, rapidamente, se pudesse apresentar e aproveitar já nessa apresentação o gatilho de definir aqui, o nosso tema hoje vai ser sobre microbioma. Então já define microbioma para a gente. Bom, vamos lá. O microbioma é todo o grupamento de bactérias, de vírus, de fungos que a gente tem em crescimento no nosso corpo todo, né? Então a gente não tem só no intestino, a gente tem na boca, a gente tem em outros órgãos do corpo, né? Então o equilíbrio desse microbioma ele é muito importante. Então, da onde veio essa vontade de estudar sobre microbioma? Eu comecei meu trabalho na UTI, do Hospital Sírio-Libanês, e a gente fazia muito mapeamento para entender a diarreia do paciente crítico. Em cima disso, eu observei alguns pontos, né, algumas diferenças nisso, e principalmente em uso de antibiótico terapia, e deixei, porque isso começou há 21 anos atrás. Então, através disso, no meu mestrado, eu comecei a observar essas diferenças no organismo obeso, no organismo inflamado. E aí, como tudo na ciência, isso veio emergindo, né? E a gente veio pipocando aí em vários pontos. Tanto que tem colegas meus que nem pesquisavam comigo e hoje estão trabalhando com precisão também. Então, veio da necessidade. Como toda ciência, né? A gente tem aquele gap que tem de cuidado e vem essas inovações. Que na verdade não é tão inovação assim, se você parar para pensar, que já existem relatos na história humana de uso, né, de conteúdos aí, de fermentações. Então, quando o ser humano ele observa, ele sabe que aquilo ali faz bem ou faz mal. A ciência, ela vem, né, através da metodologia rígida, dizer para a gente o que é melhor, mas lembrando, o que é melhor para cada população. E nesse sentido, o que é melhor para o homem e para a mulher? Porque existem diferenças. Existe uma equidade, né, em relação ao profissional, ao social, mas existem diferenças metabólicas muito nítidas. Então, assim, massa muscular, perfil hormonal, a forma como o corpo envelhece, como os órgãos envelhecem. Então, a gente tem que parar para pensar como é que a gente cuida. E uma coisa que eu observo, por ser homem, é que os homens se cuidam muito pouco. Então, é um dos pontos que eu tenho observado muito. Fato. Sabe que em termos de medicina de precisão, um dos testes que tem mais giro de solicitações, tanto a busca espontânea, né, quanto por profissionais, é o teste de microbioma. Né? Talvez seja o teste que nós fazemos com o maior volume no nosso laboratório. E curioso também é que muitas vezes essa inserção dentro da prática clínica, ela depende de uma base de conhecimento que é totalmente diferente daquela base original da graduação. E eu tive um case aí interessante com um dos nossos parceiros médicos, que ele não tinha a expectativa de pedir um volume grande de testes, mas no primeiro mês o volume de testes pedido foi muito grande. E quando eu questionei o porquê, né, tão diferente da sua expectativa, o que aconteceu para vir um volume tão grande? E a resposta dele foi muito interessante, que foi, depois que eu recebi os primeiros resultados, eu descobri que eu fazia probiótico terapia errado para todo mundo. Né, uma resposta que eu não esperava ver. E assim, a microbiota, a gente sabe que ela é extremamente dinâmica, você acabou de comentar,
e altera conforme idade, altera conforme sexo, altera conforme estado gestacional, altera conforme características hormonais. E a gente, falando em longevidade, está numa época, numa era de trabalhar muito a modulação, né? Tanto a hormonal quanto a intestinal. E você começou já a falar sobre essas diferenças entre a microbiota da mulher, a microbiota intestinal feminina e masculina. Eu imagino também que a menopausa e menstruação e ciclos menstruais devem ter um grande impacto nesse dinamismo, certo? Certo. Existe um componente do microbioma chamado estroboloma. O estroboloma é um grupamento com afinidade pelo estrógeno circulante. Então ele acaba fazendo uma recaptação e uma recolocação na via circulatória. Então, pelo intestino. Então a gente pensa que esses bichos são muito mais organizados do que a gente pensava, né? Então, se tem uma atuação estrogênica, eu insiro que tenha diferenças para homens, mulheres e pessoas que perdem a capacidade de produzir hormônios de uma forma natural. Então, dentro desse sentido, a gente começa a perceber essas diferenças e tratar, né, dentro da precisão. Porque uma coisa é fato, o intestino na mulher menopausada e no homem andropausado, ele muda muito. O quanto isso tem a ver com o hormônio. O quanto esse case de reposição, que hoje traz a via da longevidade, não pode ter um cuidado específico com o intestino, né? Então, é quando a ciência se toca, uma ciência toca a outra. E aí eu acho que a gente tem um benefício para o paciente. E eu tenho visto isso no consultório. E o quanto que é, na tua prática clínica, essencial a testagem para essa primeira fotografia, esse primeiro mapeamento desse paciente? E uma vez feito esse mapeamento, qual o período de modulação e repetição desse teste, de obtenção dessa nova fotografia, para entender se a modulação está adequada, ou na tua prática clínica, como isso funciona? Então, o que acontece? Quando a gente pede o teste, o paciente precisa estar alinhado para coletá-lo, né? Uma amostra fecal. Então, ele não pode ter usado antibiótico recentemente ou feito alguma alteração. Até mesmo o uso de corticoide pode atrapalhar a coleta, porque o aparelho ele é muito sensível, então a gente pode ter um erro de leitura. E com consequência, talvez problemas no formato que a gente coloca as estratégias. Mas hoje, o que eu percebo é que o paciente não sabe relatar muito bem o que ele está sentindo. Então, nessa angústia, né, de dor, eu não sei se eu tenho hipersensibilidade alimentar, eu começo pela conversa, que é a conversa do Hipócrates. O que te aflige? É muito empachamento, a minha barriga cresce muito. Então, pessoas já dão o nome direto, né? Síndrome fúngica, problemas com isso, problemas com aquilo. Eu penso o seguinte, nós temos ali no próprio hemograma do paciente, na bioquímica dele, sinais. Então, uma eosinofilia, o paciente que tem problemas relacionados à absorção de nutrientes. Então, em cima disso, a gente propõe esse teste. E essa testagem, realmente, ela pode ser repetida depois da estratégia, que geralmente vai demorar de 3 a 6 meses, em média, para uma recoleta. E eu já tive pacientes com o antes e o depois, com uma fotografia muito benéfica. Então, a gente tem crescimento ali de bactérias que são muito mais positivas para aquela pessoa. Melhoria de sinal e sintoma, que é o que a gente procura, não é só melhoria da parte bacteriana, né, da parte funcional do intestino. E outro ponto, né, porque quando a gente trata o intestino, a gente trata tudo. Melhora emocional, melhora de bem-estar, então, tudo se completa. O intestino é um dos pontos que a gente tinha deixado embaixo do tapete. É uma discussão que começou não há muitos anos, que é o eixo intestino-cérebro, né, e o intestino como nosso segundo cérebro, e entendendo como que essas alterações na composição da microbiota intestinal realmente alteram tudo, né? Desde potencial inflamatório no geral, quanto à saúde mental. São muitos estudos já, muitas publicações sobre, a gente faz algumas revisões bem interessantes aqui, e essas revisões, inclusive, nos puxaram a trazer outros testes para o grupo de oferta do laboratório, como, por exemplo, para saúde intestinal, as doenças inflamatórias intestinais, com a zonulina, elastase pancreática, calprotectina, lactoferrina, testes de micotoxinas, né? Porque muitas vezes na análise do microbioma, o resultado para fungo ele vem negativo porque a proporcionalidade ela é praticamente indetectável.
mas a presença de micotoxina pode indicar um potencial sintoma, né, um potencial risco ali associado a que pode ou não estar associado a um sintoma. E essa complementariedade, você já comentou um pouquinho sobre a análise do hemograma e das hipersensibilidades alimentares, mas com todos esses outros biomarcadores, como você trabalha? A gente vai montando um painel de controle, né? Então eu proponho um plano de tratamento com prioridades. Então, se a gente tem, por exemplo, já um exame bioquímico feito, já um diagnóstico feito, a gente trabalha em cima da melhoria imediata dos sinais e sintomas. Porque assim, eu não vou correr atrás de uma melhoria de uma bactéria, eu vou primeiro pensar talvez num teste de hipersensibilidades, ou primeiro passar na frente um genético, porque depende da prioridade. E isso vem em cima de uma coisa chamada, que eu aprendi com os colegas dermatos, plano de tratamento, porque existe um custo, né? E existe muita informação também. Então, às vezes, o teste ele chega todo de uma vez para o profissional e para o paciente. E a gente acaba perdendo muito com isso, nessa ansiedade de tratar tudo. Então, geralmente eu proponho, primeiramente, essa mudança, e aí nós temos outros testes, como o de metabolômica também, que a gente pode propor uma fotografia antes e depois, para ver o que realmente melhorou. E isso traz um biohacking, né, um biohacking do paciente, e um autoconhecimento em relação à própria fisiologia, que ele sabe o que ele não pode. E o saber o que você não pode, não porque uma pessoa acha, mas porque você realmente constatou isso, é uma coisa muito legal. E eu vou dizer que há 7 anos atrás, quando eu fiz o meu primeiro teste genético, mudou minha vida. Então, a gente percebe que, para o profissional, primeiro momento, primeiro, segundo teste, eu acho isso diferente, né, muito fora. Mas quando você acha ali aquele pelinho no ovo, você consegue levar isso para uma melhoria geral mesmo. Então, isso é um ponto muito interessante da prática clínica, porque todo mundo quer uma metodologia, mas eu acho que a metodologia, quem vai te dizer, é o anseio, é a aflição do paciente. Então, tem pessoas que trabalham com doença inflamatória intestinal, tem pessoas que trabalham com fertilidade. O teste é muito legal para fertilidade. Você consegue potencializar a produção de gameta, né? Então, a gente tem um escopo de coisas. Então, dentro da padronização da tua clínica de nutrição ou de medicina, você consegue estipular o tempo, mas é lógico, como todo protocolo, a gente pode quebrar. Principalmente se o paciente está sofrendo, né? Então, a gente tem que primeiro dar esse apoio para dor, para sinal e sintoma. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem muito empachamento, eu não espero muito, eu coloco a enzima digestiva já logo, porque eu sei que vai ajudá-lo e a gente consegue depois ir reconsiderando esses fatores. É interessante falar de buscar essa resposta rápida na melhoria do sintoma do paciente, porque sempre vem muito a pergunta de aquela tríade famosa da medicina de precisão nutricional, né, que é a sensibilidade alimentar, o microbioma intestinal e a nutrigenética. E aí fala, mas qual exame eu faço primeiro? E eu coloco sempre a mesma resposta. Eu gosto de pensar numa estratégia de curto, médio e longo prazo, porque o que a gente vê é que as sensibilidades alimentares, elas promovem uma ideia, né, uma movimentação em termos de dieta de exclusão, cuja resposta o paciente às vezes apresenta em 2 semanas. Né? E às vezes essa resposta vem com a eliminação de um sintoma que o paciente nem sabia que tinha. Isso que é o mais interessante. Então aquela cefaleia associada a excesso de tela ou de trabalho, não era um alimento com potencial inflamatório que ocasionava ali um depósito de imunocomplexo e que trazia esse sintoma. E aí, para seguir numa segunda estratégia de modulação intestinal, para fazer com que isso seja de perene, né, que seja de longo prazo. E eu sempre penso na estratégia da genética como longevidade mesmo, né? Entender o futuro, entender o que eu posso fazer para evitar uma condição lá na frente. Aí você comentou da metabolômica. A metabolômica ela vem ali no meio disso, né? Porque é aquela predisposição genética sabendo se ela já está iniciada, se já está ativa, se eu já tenho epigenética para isso. É muito legal pensar em todo esse arsenal, né? E quando eu me formei, o Projeto Genoma estava engatinhando ainda, então pensar que a gente trabalha com isso, que tem muita gente que está parado ainda lá na década de 90, pensando só em doença, só em marcador. Eu nem tinha nascido. Claramente. Então a gente tem que pensar em fatores inflamatórios. Eu vejo muita coisa, né, em mídia social falando, isso inflama, isso não inflama. Na verdade, o processo inflamatório, a inflamação crônica de baixo grau,
ela é um ativador de doença que ele não pode ser considerado como uma coisa boba, porque senão você pensa que é uma inflamação aguda, que eu dou um corticoide e passa. Não, é um potencial do expossoma, que a gente conhece muito bem. O quanto a pessoa se expõe e ela degrada o próprio corpo. A gente percebe isso muito nitidamente com a pele, quando a gente se expõe ao sol sem proteção. Então você começa uma senescência muito precoce. Será que eu vou querer expor meu intestino a isso? Vendo que meu intestino é uma quadra de tênis. A minha pele não é tudo isso. Então lá dentro eu tenho um nível de exposição muito alto. E aí as pessoas realmente continuam colocando as vias intestinais embaixo do tapete. E aí a gente tem uma alimentação que ficou hiperprocessada e superindustrializada, cheia de alimentos que tratam mal essas bactérias, e um crescimento em percentual de tumor de intestino que está pegando gente jovem. Então a gente tem que pensar em tudo isso e tratar melhor de uma forma individual também, por que não? Você falou sobre senescência. Define pra gente. Senescência é quando a gente tem um envelhecimento, né? Quando a célula perde a função. Então, a gente acaba envelhecendo porque as células começam a perder função. E quanto mais você agride, menos você vai ter essa função celular da mitocôndria, que faz respiração, do processo da capa celular, da comunicação celular. Então, são pontos que, assim, é muito claro quando você pensa, porque até banho a gente toma todo dia, né? O brasileiro, pelo menos. Mas se você pensa que as pessoas não estão tratando as células, principalmente as células do intestino, como deveriam, não tem como isso acabar bem. Vai ter que ter uma genética muito boa. E geralmente não vai ser isso que vai acontecer, que vai segurar, né? Porque o estilo de vida mudou muito. Não é o estilo de vida do centenário das zonas azuis. A gente não mimetiza. Fato. Aliás, a modulação intestinal, ela passa pela nutrição, ela passa pela suplementação, pode passar pela medicação e passa muito pelo estilo de vida também. Completamente, porque quando você pega o sistema das zonas azuis, eles têm mais ou menos o mesmo modo de operação. Exposição à luz solar, movimento natural, que geralmente é agachamento, é movimento de músculo longo. A gente tem uma questão também nas zonas azuis de mindset. Então, se você pegar o pessoal de Icária, na Grécia, de Okinawa, no Japão, de Loma Linda, na Califórnia, eles acreditam em algo. Eles têm um processo de contemplação do ambiente, uma integração com o meio. E eles não têm acesso a medicamentos. Tirando Loma Linda, eles não têm acesso. E eles vivem 100, 110. Isso é interessante, porque não é o acesso à saúde, é um modo de operação que não degrada essa célula. E mimetizar isso em outros ambientes é possível. Só que você tem que entender como é que essa célula tem preferência de funcionar. É uma carga maior de vitamina D? É uma carga maior de vitamina A? É uma carga maior de ácido fólico, de B9? Isso é fácil corrigir, com a dieta ou com suplementação. Agora, eu preciso saber o quanto. Porque, por exemplo, no teste genético eu tenho um gene chamado FUT2, que é um muco do intestino. Se eu tenho uma absorção muito grande também da B12, eu tenho uma predisposição, se eu der demais, isso pode ser problemático. Então, o teste, a precisão é ser assertivo, né? Não vou dar igual para todo mundo, porque eu posso ter recebido do meu tataravô e da minha tataravó um gene de péssima absorção e formação de vitamina D. E você pode ter tido a sorte de ter essa produção, mas não tem o bom e o ruim. Tem o que é bom hoje, que a gente fica todo mundo preso, né? Então, a vitamina D está em alta porque vivemos em cavernas de concreto. Então, são pontos da senescência de mimetização de zonas azuis. Então, para quem quer trabalhar longevidade, a gente tem que entender esse modo de operação. E o modo de operação já acontece faz tempo. Falando em zonas azuis, eu lembrei de uma coisa que não tem nada a ver com zonas azuis, mas luzes azuis. A gente observa que no conjunto da modulação entra também o aspecto do gerenciamento do estresse, da melhoria da qualidade do sono e fora todas as estratégias, né? O paciente, o indivíduo no geral, que busca uma melhoria de qualidade de vida só pela suplementação, isso não vai funcionar. Não, porque é uma das vias, né? É uma via muito forte, ela é muito potente. Mas existe a via, o expossoma também está ligado à exposição à radiação solar, nem muito também, nem muito pouco, né? Tem o fator sono. O que o sono faz com a gente? Ele faz uma reanálise, é quando você colocar o seu computador no modo de... Então, se você não tem um sono de qualidade, por um ronco,
ou porque você fica muito agitado, é a hora de você pensar o consumo de cafeína, o consumo de medicações para sono, que é uma histeria coletiva isso na sociedade moderna. Porque existe uma obsessão com dormir. Só que as pessoas não pensam que às vezes dormir 5 horas bem tá bom. Não são 8. Não funciona para mim. Exato. No mundo moderno não funciona, que você falou de luz azul, vida de tela. O nosso olho não estava preparado para essa exposição. Então, a gente um pouco mais, que já vivia em computador, mas a gente tem uma questão de vida de tela hoje, que a vida de tela, a gente tem uma taxa de exposição altíssima. Então, eu fico com o cérebro extremamente acelerado e eu não tenho como pará-lo. Então, eu, de repente, quero apagar e dormir. Eu tomo um remédio, eu tomo uma melatonina. Existe um processo de higiene do sono. E também tem problemas de saúde ligados ao sono. Eu tenho muitos pacientes com apneia obstrutiva. E aí tem tratamento, que é o CPAP. Então, para isso, tem um serviço especializado. Mas dos que têm problema com sono, esse é um percentual menor, né? Então, o encaminhamento ele deve ser feito quando necessário. Então, eu acho que tem fatores de estilo de vida que causam. Então, você percebe nitidamente que a pessoa está inserida num ambiente que é um aquário sujo. E isso eu falo com o paciente, a gente vai limpando o aquário. Não tem aquário 100% limpo. Uma boa analogia. Então, são pontos que a gente vai trabalhando para melhoria de qualidade de vida. E assim, além da modulação, que passa por tudo isso que a gente já conversou, de suplementação, medicação, alteração de estilo de vida, eu imagino também que deva ser diferente entre os públicos masculino e feminino. Exato. Essa questão do estroboloma, que eu falei também, bactérias e microbioma que têm afinidade por testosterona ou progesterona, de fato elas existem. Uma pesquisadora da Universidade de Navarra falou sobre a Prevotella. A Prevotella, aparentemente, em mulheres, ela faz maior peso, IMC, né, que foi o item avaliado, e circunferência abdominal, mas no homem não. Então, quer dizer, talvez uma parte do microbioma responda mais essa circulação desses hormônios sexuais. Mas não devemos esquecer que as mulheres, diferentemente dos homens, pelo menos no Brasil, elas são muito mais punidas pelo fazer cocô. Então é uma outra forma educacional que a gente está mudando. Só que a gente sabe que muitas mulheres elas têm mais dificuldade por causa do perfil emocional do que os homens. Então, além de termos o intestino um pouco mais rápido por causa dos hormônios, algumas mulheres elas têm esse perfil emocional ligado ao ato, né, de evacuar. Então elas têm mais dificuldade. E essa dificuldade vai piorando ao longo da vida. Então o fator emocional é muito importante. Então, muitas das vezes no tratamento de quem é especialista em intestino, vai muito mindfulness, meditação, voltar à posição de cócoras para evacuar. Então são fatores às vezes de estilo de vida que a gente foi perdendo, né? Então a altura do vaso, talvez banho de assento, em alguns casos mais graves. Então, essa situação ela é mais comum em mulheres do que em homens. Até mesmo porque o homem, quando ele vai fazer o xixi, ele faz de pé. Então, existem diferenças no posicionamento e também na própria microbiota da região urogenital. A gente sabe que o homem tem menos diversidade no urogenital e a mulher tem mais, porque a vagina está mais aberta. E também temos o teste de microbiota vaginal, né? Também pode ser usado pela ginecologia. E a modulação da microbiota vaginal vem da modulação intestinal. Então é coleguinha do outro. Nós tivemos até num evento recente, eu falei sobre microbiota vaginal e assim, o tempo estimado para uma modulação, para o início da modulação vaginal, ela vem de aproximadamente 7 dias após distribuição via períneo, né? Isso. Então, modula o intestino, aumenta esse número de lactobacilos para que via períneo eles alcancem o ambiente vaginal e comecem o trabalho ali de alterar, de modular as comunidades bacterianas. E a oportunidade também de fazer isso intravaginal com uma entrega de 2 a 3 dias, né, bem mais curta. Agora, o oposto também é verdade, né, porque a modulação vaginal também influencia a intestinal. Exato. E pensando também, a parte urogenital masculina também é colonizada. Então a gente tem que pensar, é menos variedade, mas existe toda uma colonização, né? Existe uma capa de filme. Então a gente percebe em paciente que usa muito, que usa sonda, né? Que usa muito antibiótico, mais infecções urinárias e problemas relacionados ao epidídimo, às partes internas que o homem não está habituado a se tratar, mas deveria estar também.
Então, a questão do autocuidado também é de suma importância. A mulher se cuida, ela vai no ginecologista, o homem não vai no urologista. Ele vai só quando ele tem problema. Fato, fato. E quando o problema já está persistente, né, há algum tempo. A microbiota peniana, ela também se modula pela relação sexual. Sim, então, independente do canal, né, principalmente na via vaginal, quando tem a penetração homem e mulher, a gente tem uma troca. Então, existe uma troca benéfica para os dois. O homem ele fica com mais diversidade nessa região, isso é já comprovado também. E a mulher também sofre toda uma contaminação, tanto que existe a vacinação do HPV hoje para menino e menina, porque quem contamina a menina é o menino. Então, a gente tem que pensar que tem uma troca, e essa troca tem que ser benéfica para todos. E o cuidado é para todos, né? Só que o cuidado masculino, ele, de uma forma não muito legal no Brasil, o homem ele deixa de se cuidar, ele não tem tanta atenção com a alimentação. Então, quando eu colho o material de microbioma masculino, ele é muito pior do que o feminino sem sintoma. Então, você pega marcador inflamatório elevadíssimo, proteobactérias elevadíssimas, porque só come carne vermelha e não come fibra, e não reclama, porque, solto um flato ali, hahaha, não. E o excesso de uso de suplemento também. Uma coisa muito comum na minha orientação é que às vezes o cara come carne e whey. E ele não modula isso. Quando eu faço esse teste, tá podre, é pura putrefativa. E a gente consegue melhorar tanto a resposta inflamatória, pele, cabelo, que as pessoas falam, nossa, por que eu não fiz isso antes? Porque é uma coisa social. Eu sou um carnívoro, eu tenho que comer carnes. Não, a gente sabe que no intestino, comer excesso de carne vermelha, excesso de produto industrializado, a gente nem acha, a gente já sabe disso. Não vai fazer bem para nenhum humano, porque isso não está embutido no nosso DNA. Isso está embutido no DNA do grande felino. O ser mais próximo da gente é o orangotango e o chimpanzé, que comem restos de carnes e proteínas e muito vegetal. Então, a gente tem que se pautar nisso e não se pautar no que a gente acha mais legal, ou que seja talvez embutido socialmente no contexto mais masculino do que no feminino, porque não dá certo. No momento final, a gente sabe que essa migração de proteobactérias ela vai fazer mal a longo prazo. E até pegando esse gancho, a gente falou sobre a modulação e o impacto da modulação intestinal na saúde intestinal, na saúde vaginal, na saúde geniturinária, né, tanto do homem quanto da mulher, no equilíbrio hormonal, na saúde mental. E pegando o gancho porque você comentou sobre questões até estéticas, né, cabelo, pele, e tanto em homens quanto mulheres. Acontece o seguinte, alguns estudos, né, na década de 90 propuseram que dietas cetogênicas ou padrões alimentares que causavam emagrecimento muito rápido. Só que isso altera várias questões. Primeiro, altera vias celulares, né, e altera muito o microbioma. Então, dietas muito restritivas, tanto em calorias como em algum tipo de macronutriente, elas vão causar alteração de microbiota de forma grave. Alterações de macronutrientes, elas podem gerar questões de alteração, por exemplo, de crescimento de firmicutes, alteração de bacteroidetes, alteração de perfil de lactobifidobactéria, que vai durar bastante tempo. Então, o que eu falo, né? Em eras que a gente só conta macronutriente, porque isso acaba ocasionando um resultado a curto prazo, a gente tem que mirar que existem muitos nutrientes que estão ali no meio. E, por exemplo, o polifenol não é nem considerado um nutriente, mas a gente sabe que a modulação intestinal vem de polifenol de cranberry, de uva, de produtos que têm pigmentos. E esses pigmentos vão gerar crescimento, por exemplo, de uma bactéria importantíssima chamada Akkermansia, que ela está responsável, a gente mapeia essa bactéria, e a gente sabe que ela é responsável por via de carboidrato. Então, não adianta muito você querer brigar com a microbiota, porque ela pode te passar uma rasteira braba. Todas essas bactérias e essa proporcionalidade da microbiota intestinal mostra o quanto é importante medir para conseguir um bom gerenciamento da saúde, né? Uhum. Eu tenho falado bastante ultimamente que a estratégia é testar, porque a testagem ela está disponível, né? E o mais importante também é que, às vezes, por
consumir conteúdo ou ter acesso a uma informação, as pessoas têm o desejo de fazer o teste, mas não buscam essa testagem indicada por um profissional, né? Um profissional médico, um profissional nutricionista, e que vai ser essencial para trabalhar essa modulação, porque um ponto é pegar um resultado que é extremamente complexo, que vai vir lá com índice de diversidade bacteriano, legal, faço o que com isso? Depois vai vir com uma distribuição taxonômica, bacana, quais são as espécies que estão aqui? Faço o que com isso? Vai trazer uma informação de distribuição por filos e vai trazer uma sugestão de modulação sem qualquer anamnese, histórico do paciente, estudo das questões comportamentais, familiares ou de doenças pré-existentes, e tudo isso impacta muito na estratégia da modulação. Sim. E por consequência, não só na modulação do microbioma, como na forma de absorção de nutrientes, né? Então, a gente tem perfis bacterianos que você vai melhorar a qualidade e ele vai melhorar uma questão absortiva de uma B12, por exemplo, ou de uma consequência de menor inflamação e menor problemas relacionados à imunologia. Então, doença autoimune a gente trata intestino sempre. Não tem que pensar se eu vou tratar. A pessoa com uma doença autoimune, ela tem que entender que ela vai disparar muito mais se ela não cuidar da alimentação. Porque quem produz a base imunológica é o intestino. Então a gente tem que parar de delegar isso para uma especialidade e começar a colocar mais a mão, porque se a gente começar a romantizar a Idade Média na medicina, né, aquelas cirurgias feitas sem luva, ou até mesmo a ausência total de método científico, a gente acaba se atropelando e diminuindo a expectativa de vida de novo. Fato. A gente só conseguiu, todo mundo fala mal do antibiótico, mas a gente só conseguiu prolongar a expectativa de vida com antibiótico. Verdade. E agora que nem fala mal da vacina, e só chegamos até aqui graças às vacinas. Aos avanços científicos da farmácia, da nutrição, Exato. Da medicina e da biologia molecular. Então, a tecnologia é uma das coisas que eu falo com o paciente, ela não vai te fazer mal, desde que ela seja bem empregada, sem terrorismo nutricional. Então tem que ser claro e tem que ter diálogo entre o laboratório, o paciente e o profissional. Que você falou do pedido de um profissional especializado. Porque senão fica qualquer coisa e essa qualquer coisa vira uma falácia muito grande. Você comentou sobre doenças autoimunes, né? Se pegarmos aí as principais doenças inflamatórias intestinais, nós estamos falando aí de autoimunes. Colite ulcerativa, doença de Crohn, e que requerem, às vezes, uma intervenção muito mais direta, mais agressiva do que uma modulação meramente nutricional. Por outro lado, eu também já vi muita informação sobre o quanto o casamento da estratégia medicamentosa ou anti-inflamatória com as estratégias nutricionais fazem com que, primeiro, a remissão seja mais rápida, segundo, os sintomas sejam mitigados absurdamente, né, de uma forma muito significativa, né? Na tua prática, você pega muito paciente com síndrome do intestino irritável? Bastante, principalmente com essa questão da comida ultraprocessada e de delivery, né? Então aumentou demais essa urgência evacuatória, pessoas que reclamam, que acham que é o tempero. A gente não dá para saber o que é. Dá para saber que a sistemática de alimentação mudou, principalmente com a pandemia. Eu tenho pacientes que não comem nada em casa, é tudo na rua. Então imagina o perfil de contaminação higiênico-sanitária, mais alteração ali de agente ali que eu vou ter, aditivo alimentar, amaciante de carne, aquelas coisas que eu vou falar o nome mesmo básico que a gente sabe que não faz bem. Então a ideia hoje não é diagnosticar, o teste não é para isso. Quem diagnostica é o gastro, é o especialista. E 95% dos casos não é doença nenhuma. Não é Crohn, não é retocolite, não é nada. É um intestino que está pedindo arrego. E para isso a gente consegue avaliar o que está crescendo a mais, se ele tem uma hipersensibilidade alimentar com a precisão, se o paciente vai se beneficiar com isso, porque existe um rodeamento alimentar, que eu vou testar isso. E eu acho interessante porque eu estou na nutrição há 20 anos. É sempre uma alimentação saudável. Termina aí. O que é uma alimentação saudável no Brasil hoje? É a minha pergunta, eu devolvo a pergunta. Eu pergunto para o paciente, eu pergunto para o médico, eu pergunto para o nutricionista.
Hoje aqui, no ambiente que a gente está, o que seria uma alimentação saudável para eu pedir pelo delivery? Eu consigo escolher ou eu não consigo escolher? Porque aí mora uma questão da pessoa se atentar que isso pode ser um grande mal. E pode ser um mal a longo prazo. Então a ideia com a testagem é dar essa via de entendimento para o autocuidado. Porque senão eu vou ficar, qualquer coisa vai ser bom, qualquer comida ultraprocessada com um sabor específico químico vai ser bom. E a gente sabe que isso não vai deixar o indivíduo indo muito longe. Por quê? A comida ultraprocessada, a grande questão é o microbioma. Porque um agente com proteína, que tem uma vida de prateleira, pensa comigo, de 1 ano, o que faz impedir esse crescimento ali dentro, vai impedir crescimentos bacterianos dentro de você. E aí eu vou ter uma queda de produção de um microbioma positivo, que a gente consegue ver. E aí eu já consigo explicar para o paciente que é mais tigrão, que ele não pode ficar comendo isso muito tempo. Porque se eu falar só a orientação geral, ele vai falar, não, esse nutricionista aí está muito terrorista. Mas não é muito bem assim. E hoje a gente sabe que isso começa na primeira infância, com aleitamento artificial, com carga de açúcar altíssima. Então essa pessoa já está predisposta a algumas doenças bem graves, né? Então existe uma força-tarefa de profissionais sérios para falar sobre isso. Mas tem o pessoal que defende a coquinha. E aí, não que a gente ache ruim do ponto de vista de tirar o açúcar do paciente. Mas eu devolvo a pergunta, você dá isso para o seu filho de 2 anos? Aí não. Então não dou para o meu paciente. É uma grande questão. É testagem, né? A gente... eu vejo muito, assim... A situação é que a gente fala de muitas bactérias, fala de distribuição e na prática tudo pode influenciar, só que a gente não sai de um D0, né, de saber qual que é o cenário hoje. Né? Por isso que eu sempre bato tanto nessa tecla, a gente tem as ferramentas, então tem que usar e abusar da testagem, para que a intervenção seja mais assertiva. E aí eu vou te pedir para mandar um recado, primeiro, só para profissionais em saúde, e depois só para pacientes. Vamos lá. Vou até olhar para a câmera ali. O profissional de saúde hoje, no Brasil, ele tem que estar sempre à frente do tempo, né? A gente tem que pensar que o Brasil passou por mudanças muito profundas com a sistematização do cuidado de saúde online. Então, o paciente hoje ele está mais chato, porque ele sabe que ele tem direitos. Então, quando você tem um arsenal pequeno para tratar seu paciente, principalmente se é um paciente particular, ele vai em outro profissional. Então, um recado que eu dou por estar muito tempo na área de saúde, em hospital e ambulatório, saia sempre na frente. E a nutrição e a medicina de precisão, ela está na frente. Nós ainda não temos guideline para algumas coisas, mas o que vai ser usado como base são os testes genéticos e de metabolômica. Eu sei porque tem colegas fazendo doutorado na USP e eles usam o teste de metabolômica, eles usam o teste com o mesmo sequenciador que é usado. Então, assim, às vezes gera essa questão de ter um medo, eu não sei mexer com isso, ou eu não tenho aptidão. Ninguém tem, tá? A gente está aprendendo. Eu estou há 7 anos nesse aprendizado, tenho colegas que estão há 7, 8, 10, e tenho os que estão começando agora. O legal é a troca de informação e colocar em prática. E para colocar em prática, uma dica que eu dou, se você nunca pediu um teste, peça para você mesmo. Porque quando você pede para você mesmo, você vê a potencialidade disso. E aí você começa a lembrar da bioquímica, dos exames, e você consegue saber o quanto aquilo ali vai dar pé ou não para a sua prática clínica. Para os pacientes, tenha um profissional de responsabilidade, né? Hoje a gente sabe que isso não é visto pelo número de seguidores, nem pelo que a pessoa fala. Isso é visto pelo boca a boca mesmo. Então vai lá, pesquise, vê se esse profissional vai em congresso, se ele, que tipo de teste ele usa, se alguém já fez esse teste, colocou ali algum depoimento, porque uma leitura só de laudo não é uma avaliação de teste de precisão. A precisão ela precisa de um tempo de tratamento, porque são testes muito específicos. Então, se você é paciente, quer fazer um teste genético, ou quer fazer um teste de microbiota ou de metabolômica, passa primeiro numa consulta com um especialista, um médico de precisão, um nutricionista especializado nisso. Porque aí você consegue realmente saber qual teste é melhor para você nesse plano de tratamento. E depois se você retesta isso ou não. A medicina de precisão e nutrição de precisão não é mais futuro, é realidade, é presente.
Aí a gente já tem acesso a toda a tecnologia que nos permite acessar essa informação e, a partir dessa informação, ter as melhores decisões, a melhor tomada de decisão profissional para o manejo da saúde. E, novamente, é o que a gente tanto insiste, que é, se a ferramenta está disponível, a gente tem que usar. Então tem que testar, né, para exatamente partir para uma intervenção que venha de uma informação tecnicamente sólida, confiável, segura e que dê um embasamento para que o profissional consiga, de fato, proporcionar ao paciente a melhor resposta no menor prazo de tempo. Mais uma vez, obrigado, Carlos, obrigado pela conversa, excelente. Poderíamos estender aqui por mais 1 hora o assunto, porque o assunto não tem fim, mas espero que a gente consiga aí já puxar esse gancho para discutir também um pouquinho mais sobre metabolômica, que eu acho que é um tema aí bastante novo também, que tem uma necessidade de conhecimento geral, tanto da população em geral, quanto dos profissionais em saúde. Então, só aguardando aí a próxima oportunidade, nosso próximo papo. Vamos lá. Topo, aceito a oportunidade e agradeço desde já a possibilidade de estar aqui, né, dividindo um pouco do que a gente está vendo na prática, sair um pouco da bancada, sair um pouco aí do eu acho, eu não acho, eu vi na internet. Tá com dúvida? Pede um teste. Se você é profissional de saúde, começa a verificar o quanto isso roda, porque não tem como voltar atrás, né? Igual o celular. Saímos de um, fomos para o outro e a gente usa da melhor forma possível, ou não, né? A ideia é que a gente use da melhor forma possível. Se você achou todo esse conteúdo interessante, importante para a sua vida, para a sua saúde dos seus queridos, então não deixe de compartilhar, não deixe de curtir esse conteúdo e se inscreva no nosso canal para receber todas as informações de novas postagens, de novos conteúdos que nós produzimos aqui com muito carinho. Muito obrigado.